uma dica de como nós vamos fazer para gravar um conteúdo, tá? Vamos chegar no cliente, primeira coisa, você vai analisar com o cliente. Como que é o ambiente dele? Qual é o melhor ambiente? Ah, vamos supor que o cliente tem uma poltrona. Beleza, vai ser sentado então. Ok. Você posiciona a poltrona do jeito que o cliente quer. Não, vai ser de pé. Tu vai ficar onde? Ah, eu queria ficar aqui, de costa para essa porta. Cara, se tem incidência de luz, tu vai dizer, cara, tecnicamente falando, essa luz aí que está entrando de fora está muito forte. Não vai gerar, tu não vai ter luz aqui no rosto aqui para poder ter mais intensidade de luz frontal do que essa luz lá atrás. Então você já reposiciona. Não, vamos virar. Se tu tiver que ser ali na frente, tenta utilizar essa luz a teu favor. Mas vamos lá, vamos pensar que você não tem, você vai ter toda a iluminação tua ali e você vai ambientar. Por exemplo, aqui no estúdio, né? No estúdio a gente costuma trabalhar só com refletor. Aqui tá tudo ligado. E a dica é, primeiro lugar, arruma o que é o teu espaço. Vai ser de pé, vai ser sentado. Isso vai dizer o quê? Vai ditar a regra qual a altura do teu tripé. Porque o ideal é que você tenha a tua câmera alinhada com a linha dos olhos, mais ou menos o sensor na linha dos olhos. Com exceção, e é rara, de você utilizar uma lente super aberta. Se tu usar uma lente mais aberta, aí pode ser que você tenha que baixar um pouquinho mais a tua câmera, porque ela vai captar você assim. E se você elevar, você vai ter que fazer isso aqui e tiltar. Aí vai dar a impressão de que a pessoa também só está gravando ela de cima. Então, vamos lá. E se for sentado, você vai baixar o tripé na altura ali também. Beleza? Tô com gripe. E tava se bobeando, agora tô sem fôlego para falar. Olha só. Vamos definir primeiro qual é o ângulo que você vai usar, então. O teu ambiente. Lembra que hoje é tudo instagramável. Ou seja, você tenta deixar o mais bonito possível tudo que você está montando, porque a cara vai chegar lá e vai meter um stories, filmando tudo. Ó, eu tô aqui, ó, no estúdio. E aí se tu tiver uma desgraça de cenário, vai ficar horrível, tá? Beleza. Vamos imaginar então um cenário que a pessoa vai ficar sentada. Você vai escolher qual que é a tua lente, qual que é a câmera, enfim, qual que é a tua lente, a posição que a pessoa vai ficar sentada e a posição da câmera em relação à pessoa. Vai ser um ângulo, vai ser primeira pessoa, essa tomada aqui, vai ser em terceira pessoa, né? E a altura da tua câmera, salvo algumas exceções de tu querer passar um ângulo diferente, né? Ah, eu quero passar um contra-plongé, eu quero passar um plongé, entende? A maioria das vezes é linha do olho da pessoa. Sentou, acerta a posição da tua câmera. Tenha em vista o quê? O que você tem de cenário ali atrás? Se tu está falando de ir num consultório, você vai filmar o cara, o cenário do cara tá lá, atrás. Você posicionou a poltrona, mas eu quero filmar em terceira pessoa. Aí você coloca a câmera aqui, em vez de ter o cenário lá, você tem que pensar que o teu fundo vai ser aqui, entendeu? Então, você tem que pensar para você ambientar este ambiente, que é o ângulo da tua tomada. Ele está vindo aqui, entende? Se a câmera está vindo aqui, vai ser o meu cenário lá. Simples, né? E aonde que vai estar a informação? Se a câmera está na linha dos olhos, o meu cenário ele tem que estar nessa altura aqui. Se eu chego com um abajur de 2 metros, ele vai ficar lá em cima, ele não vai aparecer a luz. Ele vai ficar só aquele pito para cima lá, não vai aparecer, entendeu? E tem o esquema de tu gravar também o formato, né? Que formato? É Reels. Reels é mais complicado ainda porque daí tu tem desde o chão até o teto praticamente imagem, né? Então você tá com essa linha muito mais vertical, né? Arrumou o teu cenário, aí vamos arrumar a altura da câmera. Por exemplo, e tem que ser super rápido. Isso aqui eu tô falando agora pausadamente, mas tem que ser super rápido, ó. Ah, eu quero o meu cenário aqui e eu vou filmar em terceira pessoa. Então, tá aqui meu cenário. Pego aqui minha câmera. Posicionei ela. O cliente tá ali, tem mais coisa para fazer. Ele não vai ficar te esperando. Ó, acertou o nível do tripé, altura, tudo certinho.
Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu estou utilizando uma 6400 com uma lente 85, então ela é super fechada. Eu vou botar, acho que é a 50 aqui para ficar melhor. Ligamos aqui. Deixa eu trocar aqui para 50. Tu já pensa qual que é a abertura que tu vai usar? Eu aconselho utilizar 2.8, por quê? 2.8 você tem mais, você pode, tem um pouquinho mais de respiro para focar a pessoa, né? Principalmente como a gente filma com essas Sony, eu não gosto que ela fique aquele foco procurando assim o tempo todo. Olha aqui, ligamos, senta lá para mim por favor. Vamos imaginar aqui que eu vou querer aí um plano um pouco mais fechado, eu vou filmar para o YouTube, né? Ó. Beleza, ó. Isso não vai ficar pedindo para o cliente, olha, mas imagina, ó, que o cliente vai olhar. Nesse caso aqui o Fábio, ou se vai ter um assistente, olha ali, Fábio, mais ou menos na altura aqui, ó. Mais ou menos na altura da câmera. Outra dica importante, se você for uma pessoa que vai extrair o depoimento, pensa que o rosto teu, o contato visual do teu cliente vai ser com o teu rosto. Ou seja, você tem que estar com o teu rosto no nível do sensor da câmera. Se eu ficar aqui de pé do lado da câmera, o contato visual do cliente, olha lá, tá olhando para o meu rosto. Se tu olhar aqui, ó, tá bem estranho. Ele vai estar... Caraca, dando microfonia, pô. Ele vai estar estranho, esse negócio aqui. Ele tá olhando para cima. Então, olha só. Vamos imaginar aqui na terceira pessoa, ó, teria que ter uma poltrona, alguma coisa aqui, e ele vai estar em contato visual comigo aqui, ó. Fica legal, mesma altura do sensor aqui, ó. Beleza? Nesse caso, a gente vai dar o exemplo que o cara vai usar um teleprompter. E aí o teleprompter utiliza do mesmo recurso. A altura do teleprompter, ele tem que estar paralela à altura do sensor. Entendeu? Então, mais ou menos isso aqui, bem alinhadinho aqui, para ele ter um contato visual legal. Bacana? Cara, olha só, até agora eu só falei de enquadramento e posicionamento. Mas tem um detalhe. Aí você vai começar a construir a tua iluminação. O que que tu quer? Tu quer uma luz dramática? Você quer uma luz contrastada, né? Dramática, quando eu falo dramática, é você ter uma luz principal muito mais forte do que a tua preenchimento. Tu quer uma luz criativa, que você coloca uma luz coloridinha ali no rosto da pessoa, né? Você põe uma luz principal e uma luz de recorte um pouquinho, fazendo um recorte colorido. Aí, aqui eu tô já apontado aqui um contraluz, que também é legal. A gente parte aqui da iluminação de 3 pontos, que é luz principal, key light, né? A nossa luz de preenchimento, que é a fill light, e a luz de contraluz, o backlight, enfim, que tá ali, ó, fazendo aquele recorte aqui, luz de cabelo e tal. Beleza? Feito isso, a gente vai pensar o quê? Ah, qual é a cenografia, que eu já tinha falado, né? Então, se eu tô jogando aqui, não adianta eu pôr um objeto cênico aqui, ó, atrás dele, atrás aqui. Imagina eu tenho um objeto aqui. Não tá aparecendo lá naquela câmera, aqui, ó. Por quê? Porque o contra daquela câmera é aqui, ó. Entendeu? Ou seja, você tem que pensar que você tem que preencher esse ambiente aqui, tá? Esse ambiente tem que ter cenografia, vamos pensar. Ou uma iluminação, um ciclorama, ou, né, tá tudo bem se não tiver nada. Mas você tem que pensar que é esse aqui o ambiente que você tem que desenhar. Ok, a gente já falou de posicionamento de câmera, ângulo de tomada, né? A gente já está falando aqui de abertura, enfim, eu estou com uma 50 milímetros, que está pegando aqui um plano médio, né? Um plano médio. Ó, certo? Aqui eu não tenho nada, como eu falei, eu não tenho uma cenografia lá, e eu vou colocar uma luz. Vou colocar uma luz. Para fazer um ciclorama aqui, tá? A minha construção de luz parte do princípio que eu falei, de 3 pontos. Então, principal, preenchimento e recorte. E eu gosto de trabalhar sempre com luz contrastada. Beleza? Mesma coisa, falando em contraluz. Ó, meu ângulo é esse. Se eu jogo um refletor vindo daqui, ele está no contra dele. Mas aqui ele vai entrar quase como uma luz lateral. Entendeu?
contraluz desse ângulo, teoricamente, deveria ir mais aqui, quase paralelo ao sensor, tá? Aqui ele já está espetado lá em cima. Eu vou manter ele lá. Posso desligar e construir uma luz com um outro refletor, mas só para entender que a nossa luz ela tem que ser baseada não no cara que está aqui, e sim em relação à posição do sensor. Ou seja, um ângulo de 45 graus, nessa posição que ele está aqui, se for ver, olha só, a luz principal dele, teoricamente, 45 graus, ficaria aqui. Se eu coloco uma luz aqui, ele vai ficar uma luz chapada em relação ao meu sensor. Por quê? Porque ele está no mesmo ângulo do meu sensor. Se eu quiser uma luz contrastada, o que eu preciso fazer? Eu preciso deslocar esse refletor no ângulo em relação ao ângulo de tomada aqui, ó. Aqui, eu vou trazer esse refletor para cá. Esse ângulo aqui que eu preciso. Beleza? Então, vamos lá. O ângulo... Então, a gente sabe que é um ângulo em relação ao sensor. Tem que considerar o sensor da câmera. Beleza? Mesma coisa com relação à nossa luz de preenchimento, né? Tem um detalhe que eu gosto de pensar que é o seguinte. Eu gosto de gerar mais contraste. Onde que eu gero mais contraste? Onde é que vai ter mais volume no rosto? Isso aqui, ó, o teu rosto vai marcar mais se eu jogo a minha luz principal vindo de lá. E eu jogo para gerar o volume deste lado, que é onde que mais vai aparecer. Ou seja, eu prefiro então manter minha luz principal lá e minha luz de preenchimento vindo daqui. Nesse caso, esse refletor aqui ele não baixa a intensidade, ele é um refletor que só baixa até 10%. Aí, qual que seria a minha sugestão nesse caso? É você deslocar o refletor e ir tirando lá, ó. Como ele está com uma colmeia, você vê que a luz ela incide mais no centro do refletor. Se eu começo a deslocar, tu vai ver que começa a sair a luz lá do rosto dele, ó. Ó, lá eu já estou tirando, ó. Exatamente, desse lado, ó. Ó, a luz está aqui e eu vou tirando, tá vendo? Ó, imagina que tu vai estar olhando aqui, né, nesse ângulo aqui. Ó, eu já tenho um pouco de volume aqui, ó, no rosto, ó. Já deu um volumezinho aqui, ó, por causa do contorno do... Aí, tem um esquema que a gente diz, cara, o ângulo do refletor não diz respeito só ao ângulo horizontal e também ao vertical. Como essa aqui é a minha luz principal, ela tem que atacar nesse ângulo aqui e vindo mais de cima também, que é o mais bacanudo, né? Então a luz desse refletor ele tem que acompanhar o ângulo de cerca de 45 graus também, elevar ele um pouquinho mais aqui. Lembra que nós falamos a gente falou aqui em relação ao nosso sensor aqui, né? Ou seja, nós estamos aqui e esse aqui vai ter que vir um pouquinho mais para cá. Pouca coisa, não muito. E ele está atacando mais de cima. Só que ele está bem fortão. 100%. Vamos baixar um pouco aqui. Estou aqui com esse softbox que está me prejudicando um pouquinho no meu contraste, então vamos desligar ele. Olha lá. Ó, aqui a gente já começou a ter um volume, ó. Dá uma olhada aqui no sensor aqui, que é esse aqui é o segredo, né? Ó, se tu olhar, a gente já tá, fica olhando ali, a gente já tá com o nosso Rembrandt praticamente aqui, ó. Tá vendo que tem aqui um volume maior aqui na maçã do rosto e um pequeno complemento aqui ao redor, aquele nosso contraluz marcando aqui o cabelo, fazendo um contorno, tá? E agora a gente pode fazer uma luz criativa ou aquela luz cenográfica lá, ó, no ciclorama. Vamos ligar um refletor para fazer aquele ciclorama lá atrás, lá, ó. Que eu vou desligar aqui, pô? Que eu faço isso? Tô com um monte de refletor aqui. Eu vou desligar. Não, é que eu usei aquela tomada. Deixa eu desligar aqui, ó. Fazer o seguinte, ó. Eu coloquei uma luz aqui atrás. E esse objeto, ele já estava aqui justamente porque nós estava tirando a luz aqui do rosto do Fábio aqui, ó.
Se eu deixar ele aqui, ó, tu vai ver que vai começar a chegar a luz no azul no rosto dele. Eu, particularmente, não sou muito dessa luz criativa no rosto. Que nem eu falei, pensa que tem que ser um ambiente instagramável. Esse caso aqui não está nada instagramável, tá com um case aqui, né? Protegendo. Porém, a fins didáticos, a gente vai manter ele aqui e depois a gente pensa que tem que ter um outro objeto, uma outra tapadeira aqui para disfarçar. Aí você tem que usar a tua criatividade. Mas vamos lá, dá uma olhadinha aqui de novo. E olha aqui o que a gente tem. Ó, eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais contrastado, ou seja, eu até vou tentar. Eu vou ver para me tirar um pouco mais esse refletor daqui. Vamos ver como é que fica. Ó, tá vendo? Fica olhando lá, irmão. Pensa que é lá no teleprompter, lá, teu olhar. Você, Fábio. Olha lá. Olha aí. Agora, tô achando lá, ele tá lavando bastante. Tá legal. O que eu quero? Eu quero ter um pouco mais de diferença de luz. Um lugar mais marcando. Ele tá uma luz muito soft. O que eu faço? Eu vou aproximar o refletor para ter um local com um ponto de luz mais marcado, que ele tenha mais contraste na própria luz. Ou seja, se eu trouxer o refletor mais próximo, eu estou usando matemática, que eu não sei o que é, mas é matemática isso aqui. Eu trago essa luz mais próxima, eu tenho uma incidência de luz no primeiro ponto mais forte e no segundo ponto mais fraca. Eu tenho um contraste maior do mesmo refletor do que se eu afastar ele, entendeu? Eu vou ter uma incidência com a diferença aqui, ó, de contraste bem menor. Então eu vou trazer ele aqui mais próximo. Ó, provavelmente eu tenho que baixar a intensidade também. 20%. Ó, o Fábio já me cantou a pedra que é 20%. Vamos ver se o Fábio tem razão. Fala aí. Deixa eu ver. Ó. Deu 20%? Não sei se deu para perceber a diferença, mas ó, ele tá um pouco mais marcado lá e aqui ele tá um pouquinho mais escuro, sabe? Agora vamos ver como é que tá o foco, se tá certinho. Vamos ver aqui. Ó, vou subir um pouquinho a coisa aqui. Olha aí, ó. Aqui nós temos uma luz. Ixi, pera lá, vamos fazer diferente. Vamos baixar aqui que eu tô 5.6. Eu falei em usar 2.8 e tô em 5.6. Vamos baixar isso aqui para 2.8. Aí, olha. E agora vamos Ao ajustar checar o foco. esses elementos, podemos oferecer o melhor. Olha Eu só. vou pra casa pegar o tablet, Tá. porque o iPad. Depois também eu vou fazer uma gravação do Closer Connect. A gente já aproveita. Perfeito. Ó, aqui eu vou prender aqui para um adendo que eu não fiz, eu não falei, esqueci, falha minha, que é o quê? Quando eu falei regular a altura do tripé, eu acabei pulando um detalhe super importante, que é o quê? A linha do horizonte, pô. Então, é o ponto mais crucial, entendeu? Você tem que estar com a tua linha do horizonte certinho. E aqui eu tô me guiando aqui, ó. Ó. Ok. Linha do horizonte ok. Agora a gente vai colocar no rosto dele. E olha essa luz aí, cara. Olha essa luz aí. Uma luz cremosa. Entendeu? Então, recapitulando aqui rapidamente, quais foram os pontos importantes? Primeira coisa, a gente está tudo desligado, não tem nada. Onde é que vai ser o meu cenário? Qual vai ser o ângulo de tomada? O meu objeto vai estar de pé ou sentado? Definiu isso, imagina, o cara vai estar de pé. Eu quero um ângulo de terceira pessoa, beleza? Então você vai, cara, coloca sentado, terceira pessoa, se for um entrevistador, ele vai precisa estar no ângulo de visão do teu sensor, beleza? Então, aqui, no caso do teleprompter da mesma forma, para a pessoa ter um contato visual reto. O cara fez a postura, beleza? Então é isso. Aí, parte cenográfica. Vai ter que pensar que o teu desenho vai ter que estar, a informação vai ter que estar aqui, certo?
Se for na vertical, é importante que tu entenda que o quê? Não adianta tu pôr objeto muito longe, porque você vai pegar esse recorte vertical. Então os objetos cênicos aqui tem que estar tudo próximo do teu rosto aqui, ó, nesse ângulo mais compactado. E talvez você tenha que explorar um pouquinho mais em termos de altura, porque você tu vai ter mais, o sensor vai captar mais lá em cima e mais aqui embaixo, tá? Se for na horizontal, então é esse formato aqui. Você vai filmar mais aqui, beleza? Feito isso, os refletores vai posicionar, né? Nesse caso, lembra que eu falei com relação ao meu sensor, para não dar isso aqui que eu falei, estou filmando em terceira pessoa e tá com uma luz chapada na minha câmera. Se tu tiver duas câmeras, é importante você pensar o quê? Que a tua câmera fechada seja a luz que tu queira dar um maior contraste, ou seja, aquela tua câmera fechada vai ser a tua câmera referência para você fazer a tua composição de luz principal e preenchimento. Estou dizendo de tu fazer uma luz contrastada, tá? Se não for contrastada, se for só uma luz aqui, ó, homogênea, com as mesmas intensidades, aí, cara, tu pode pôr uma luz um pouquinho, né, um padrão aqui e tal, porque ela não vai ter tanto peso, tanta diferença na tua composição, porque ela é uma luz homogênea, ela vai abraçar você como um todo. Nesse caso, que a gente está falando o quê? Uma luz principal, um preenchimento, um recorte e um ciclorama, certo? Então, essas 4 luzes aqui, pensando num contraste que eu estou usando apenas uma câmera com essa tomada em terceira pessoa. Se eu fosse uma câmera principal, muito provável que a minha câmera principal seria nesse ângulo aqui, então seria, né, no meu objeto que eu estou olhando, tu não vai botar 2 câmeras em terceira pessoa, né, mais difícil. Muito mais certo você botar uma câmera principal, contato visual com ele, ou levemente deslocado, bem pouquinho, que é do que está o meu entrevistador, e a câmera de terceira pessoa pensando nessa luz contrastada vindo para esse sensor, ok? As dicas são essa. Depois, continuando, tem a questão do áudio, né? Ver como é que está a estrutura de áudio, o punch que a pessoa fala, não deixa clipar, faz ele testar e quando ele vai testar, tu pede para ele, fala uma coisa, e ele vai começar a falar, ei, oi, ah. Cara, não é assim que tu vai falar, né? Você vai falar, fala um pouquinho do teu texto, se apresenta e fala o teu texto. A pessoa vai dizer lá, ao ajustar esses elementos, podemos oferecer o melhor, né, que eu estou lendo ali no teleprompter, eu estou falando o meu texto, que aí eu consigo sentir a intensidade sonora ali bem certinho, tá? Parte do áudio é isso aí também. Lembra de sempre conferir se tem espaço no teu cartão, né? Importante, não vai perder material, monitora o áudio, se não está falhando, se não está, às vezes, tá raspando. Se tá raspando, cara, você para a gravação e fala, aí, vamos dar uma corrigidinha aqui, que isso aqui vai comprometer na tua pós e vai ficar ruim. Detalhes, cara, o cliente tá suando, tá derramando suor, tipo eu aqui. Para, cliente, vamos secar um pouquinho. Principalmente homem, tem homem que não gosta, deixa assim. Cara, se o cliente disser, ok, ó, você fez tua parte, você falou para ele. Agora, o que não pode é você deixar o cara ali com aquela marca de suor, principalmente a luz, né? A luz aparece bastante aqui, ó, o rosto aqui, a gordura e o suor. Se tu não falar pra ele, ele vai dizer, cara, por que tu não me avisou? Ou mulher com o cabelo desarrumado, tá?